Amigos do Mosaico, nós temos hoje na nossa pracinha a presença de uma visita muito importante. Um colaborador do Mosaico que começou a trabalhar no Mosaico pela mão do meu pai e que depois disso ficou conhecido nacionalmente. Boris Casoy, boa noite. Boa noite pessoal. Estar aqui é um grande prazer, até porque a gente rememora a memória do Francisco. A minha primeira presença na televisão brasileira foi no Mosaico, na TV. Eu era locutor de rádio, o Francisco me convidou e eu apresentei durante algum tempo com ele, com a Nancy, com o Abrão Leventhal. Eu apresentei o Mosaico na TV, foi minha primeira experiência em televisão. Depois percorri outros caminhos e acabei voltando para a televisão. Eu fiz isso quando eu era locutor da Rádio Eldorado, antes de ser editor-chefe da Folha de São Paulo. Boris, como é que é ser âncora de um jornal, de alguma forma informar, tentar formar o fulano que está do outro lado lá assistindo o aparelho? Como é que isso é hoje no Brasil? Olha, Rony, primeiro a gente goza de absoluta liberdade. Eu vou completar 30 anos como âncora de televisão depois de ter passado por experiências de rádio e de jornal. Então, 30 anos de televisão, você acaba acostumando. Claro que, como todo ser humano, a gente tem dúvidas. Eu me lembro que na queda do Collor, eu estava no SBT, eu percorri um corredor imenso, meditando sobre o que eu ia falar. Até porque aquele processo de queda do Collor podia ter como consequência uma volta ao regime militar. Então a gente era advertido para tomar cuidado, advertido por políticos experientes como o Brizola, como o Tancredi. Então você pensava 10 vezes. E você, numa situação como a nossa, continua pensando 10 vezes. Agora, para direcionar com mais facilidade o que você vai falar, você tem que lembrar, e é o que eu faço, que o teu único cliente é o teu telespectador. Você tem que se desamarrar das tentativas de te amarrarem de qualquer tipo de compromisso, político ou econômico. Isso que acontece. Então você tem essa tua amarra que é o teu telespectador. Eu digo que eu coloco antolhos de burro, né, para só olhar nesse sentido. Às vezes tem seu preço, mas eu tenho feito isso com sucesso, né? Embora eu esteja na madrugada, eu tenho um público fiel e especialmente formado por formadores de opinião. Então, é dirigido para esse tipo de público, mas também o público noturno é muito bom. Claro. Tem muita gente, estudante noturno. Quer dizer, por mais surpreendente que possa ser um jornal que às vezes entra 1h da manhã, tem uma boa audiência para o horário. Não tem dúvida. Essa questão da audiência me leva a uma outra pergunta. Com a internet, as informações todas começaram a correr rapidamente e elas não têm horário fixo para entrar. Eu não preciso mais esperar o repórter Esso às 8h da noite, ou o Jornal Nacional, ou mesmo o Boris, para saber o que aconteceu. Só que tem uma questão aqui. Uma coisa é saber que a Inglaterra saiu da Comunidade Europeia. Agora, eu tenho a impressão que sobrou explicar o que isso quer dizer. Confere ou não? Olha, confere em termos. Eu procuro explicar rapidamente quanto o tempo permite. Mas eu acho que um noticiário de televisão, como o Jornal da Band, como o Jornal Nacional, como o Jornal da Noite, como o Jornal da Record, da Cultura, do SBT, procura ordenar de maneira mais palatável esse tipo de informação, coisa que a internet normalmente não faz. Então a pessoa que quer ter um relato mais organizado ainda procura os telejornais. Os telejornais
ele tem uma visão parcelada, uma visão segmentada, muito rápida pela internet, tem um suave aprofundamento pela televisão, mas o aprofundamento mesmo, ordenado, fácil de digerir, ele vai encontrar nos jornais. Nos jornais. Eu acho que ainda encontra nos jornais. Tem que dizer para as pessoas que a mídia está em transformação, ninguém sabe exatamente para onde ela vai. A televisão está tendendo aí para uma plataforma única com a internet. Ninguém sabe qual vai ser o destino dos jornais impressos. Pode ser que eles vão continuar a existir e vão ser impressos na casa das pessoas pelas impressoras. Existe uma opção das pessoas em lerem no papel, poder transportar aquilo, poder mostrar. Enfim, a mídia está num momento muito grande de transformação e no Brasil vivendo momentos difíceis atingida pela crise. A crise também atinge a mídia. Os jornais, as emissoras de rádio, de televisão, dispensaram muita gente. Estão procurando fazer economia, racionalizando o serviço e procurando aumentar a qualidade para aguentar o tranco. Bom, eu acho que eles foram atingidos não só pela mudança de parâmetros, pela mudança economicamente, da tecnologia, foram atingidos... Não, principalmente economicamente. Não é? É isso que eu estou dizendo, principalmente economicamente. Quer dizer, é uma consequência da crise que nós estamos vivendo? Consequência da crise do Brasil. Da crise do Brasil. Vamos falar um minuto da crise do Brasil. Eu digo para conhecidos meus que têm outras opiniões, quando eles falam em golpe, eu falo, golpe sofreram os funcionários meus que eu tive que mandar embora. Esses sofreram o golpe. Para onde nós vamos com essa situação? Bom, primeiro não houve golpe e não há golpe. Quer dizer, essa foi uma retórica de propaganda do PT, que até pegou no exterior, em alguns setores do exterior, que na verdade é uma falácia. Não tem golpe, não tem nada. Tem um problema de responsabilidade da Presidente da República que foi agravado pela incompetência e muito agravado por o PT ter tentado permanecer indefinidamente no poder com um sistema de corrupção que o Brasil nunca viu, ou pelo menos que nunca se descobriu. Então, não tem golpe nenhum. Agora, para onde vamos? Nós temos um governo que está tentando consertar, o governo Temer podia ser outro, que está tentando consertar os estragos. Eu acho que ele foi esperto, ele entregou a sanha até dos políticos, a parte que não interessava, ou a parte que menos interessa, é importante, mas é que menos interessa, e constituiu uma ótima equipe econômica. Então, eu acredito nessa ótima equipe econômica e acho que o governo só vai deslanchar depois de consolidado o impeachment, que ainda não está consolidado. Eu espero e duvido muito que o impeachment não seja consolidado, mas tem aí o Brexit, que assusta um pouco a gente. Mas eu acho que a tendência é a consolidação do impeachment e depois o governo ganha asas para uma tentativa de recuperação da economia. Já há alguns sinais, até porque a confiança começa a ser restaurada. Tem um problema grave de confiança interno e internacional que impede o Brasil de ser o país, a nossa economia, de ser receptora dos investimentos que as pessoas necessitam. Está todo mundo com o pé atrás, não sabendo o que vai acontecer. Eu não sei se eu tenho esperança demais, mas racionalmente as perspectivas são de que a gente, em 1, 2 anos, consiga voltar à normalidade. O estrago foi muito grande, Ron. O estrago foi muito grande. A última pergunta que eu vou te fazer, provavelmente você não tem que tratar dela no teu dia a dia. Eu sou da opinião que quando se trata de noticiário, os israelenses sempre fazem um papelão. A história, a versão deles, o que realmente aconteceu e tal, sempre fica pelo meio do caminho. Parece que a propaganda contra a propaganda que vem dos inimigos, dos opositores do regime e tal, e até
de gente que nesse momento não concorda com o governo do primeiro-ministro Netanyahu, faz um discurso que parece que Israel é um verdadeiro bicho-papão. Como é que se conserta isso? Como é que um país pode se apresentar, não é um país pequenininho como esse, pode se apresentar e consertar a sua imagem perante a opinião pública? Rony, você está me perguntando demais. Estou perguntando demais. Não consigo resolver. Se Israel não consegue, tendo tantas... O fato é o seguinte, Israel é um país como os outros. Tem interesses, e interesses econômicos, e esses interesses prevalecem acima de tudo. Econômicos estratégicos. Existe no imaginário dos judeus que vivem fora de Israel, que Israel é um anjo em plena ascensão, o que não é verdade. Precisa ser visto como um país que tem as suas virtudes e tem os seus defeitos. Na minha opinião, hoje Israel tem um governo que adota algumas atitudes indefensáveis, como, por exemplo, como lidar com a Cisjordânia. Então, isso dificulta muito. E essa questão de Israel é tão grave que a paz mundial está muito ligada à questão árabe-palestina, que está ligada ao problema do petróleo, que ainda é importante e que é abundante naquela região. Enquanto não for resolvido o problema árabe-israelense, dificilmente os problemas de paz mundial serão resolvidos. Agora, eu acho que nunca vão ser resolvidos, vão aparecer outros problemas. Agora, essa ideia da grande Israel de ter hoje territórios árabes ocupados por razões históricas que são invocadas, eu acho que prejudica o país. Eu acho que prejudica o país, prejudica a imagem. É como eu vejo, pode ser que eu esteja errado. E as pessoas muitas vezes me perguntam, por que você não assume a defesa de Israel? Precisa ter uma avaliação diferente. A defesa de Israel como um país que deve existir contra, por exemplo, a ideia iraniana que quer acabar com Israel é uma coisa. Defender o governo Netanyahu, que tem adversários ferrenhos também em Israel, é outra coisa. Então, mas aqui, dos judeus que vivem fora de Israel, é difícil você dissociar o governo de Israel da necessidade de Israel ou da questão do direito de Israel à sobrevivência. Quer dizer, qualquer coisa é vista assim. Agora, também é preciso saber que nesse quadro todo, Israel enfrenta um país que quer acabar com ele, tem inimigos no seu entorno, tem evoluído nesse sentido, erra e acerta, e essas coisas vão perdurar. Às vezes a vitimização, a meu ver, é correta, mas em episódios únicos que são muito bem explorados pela propaganda do inimigo. É isso. Agora, solução, Rony, eu não vejo a longo prazo. Acho que é difícil, é muito difícil. E o mundo vai mudando, e à medida que você faz acertos que parecem que estão no caminho correto, o cenário muda. O cenário se mexe, né? Sob os pés de quem está atuando. Veja essa questão da Inglaterra hoje, que é uma grande surpresa que estremece a Europa. Ninguém sabe para onde vamos, o que queremos, é tudo muito confuso. Então não me peça soluções. Eu vim para confundir, não fui para resolver, como diria o Chacrinha. Eu imagino que vocês concordam comigo que seria legal ter o Boris aqui comentando as coisas que acontecem por aí com uma certa frequência. Infelizmente, a Bandeirantes tem o passe dele e nós não podemos fazer muita coisa a respeito. Boris, você tem saudades do Mosaico? Eu tenho, faz parte de um passado, de um momento muito interessante da minha vida. Mais que do Mosaico, eu tenho saudades do Francisco, que não por ser seu pai, mas era uma figura única
né, ímpar, muito inteligente, muito divertido. Mesmo nos momentos de irritação dele, ele era muito divertido e que deixou muitas saudades. Quem não conheceu o Francisco perdeu muito, perdeu muito. Era uma figura ímpar da comunidade. Às vezes tinha discordâncias políticas comigo, com muita gente que participava, mas permitia que as pessoas participassem, tinha uma concepção muito democrática. Faz falta. Essas são as grandes saudades do Mosaico. Eu quero te agradecer o tempo que você arrumou na tua agenda entre um noticiário e outro para nos fazer uma visita. Eu quero te dizer que eu fico emocionado de receber você de volta no Mosaico e eu espero que a gente possa se encontrar com mais frequência. Eu peço desculpas aos telespectadores que não concordam comigo, mas eu coloquei as minhas posições. Agradeço ao Rony, agradeço ao Mosaico, essa recepção e dizer que eu tive grande prazer e voltarei tantas vezes quanto forem necessárias, que o Mosaico me convide, que a Bandeirantes permita. Eu sou mantido por um contrato e esses contratos são leoninos quanto a esse aspecto, não permitem que a gente frequente muito outras emissoras. Muito bem. E eu tive que pedir licença. Por uma pequena programação não pediria, mas como é significativa, eu tive que pedir licença e foi encarado como uma programação importante e significativa. Bom, muito obrigado pelas palavras generosas que você nos dedicou. Nós voltamos já já.